Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Gravar mais uma vez um vídeo, trazendo uma palavra de Deus para a tua vida. Desculpem esse fundo musical maravilhoso que já faz parte dos meus vídeos. É um amor da minha vida roncando aqui do lado e faz parte. Desde já, obrigada mais uma vez a todo mundo que curte, que para um pouco do tempo para ouvir uma palavra de Deus através da minha vida. Obrigada mesmo. Hoje eu estava aqui me preparando para dormir e me lembrei de uma passagem que se encontra no livro de Jó, capítulo 14. Versículo é o 7, 8 e 9. Jó 14, versículos 7, 8 e 9. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda renovará, e não cessarão seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta. É interessante quando Jó leva até a Deus a questão da árvore, porque nós conhecemos a situação em que se encontrava Jó. Jó era o homem mais abastado, mais rico daquele tempo. E de repente, tudo de Jó é tomado. Jó se vê numa situação em que muitos de nós não suportaríamos. Então, nesse trecho da Bíblia, nesse capítulo 14, já está em oração, já está falando com Deus e apresentando a sua vida diante de Deus e falando com Deus: olha, Deus, para a árvore cortada tem esperança, porque se cortarem a árvore pelo meio, ela ainda brotará. E ainda que o seu tronco vire pó e caia na terra, ao cheiro das águas, ela se renovará. Ela voltará a dar ramos e a virar uma planta novamente, uma planta frutífera. E eu me coloquei nessa situação de árvore. Falei: Senhor, quantas vezes nós nos encontramos assim, cortados pelo meio? Estamos com as nossas vidas prontas, com os nossos projetos listados, programados. E de repente, tudo é cortado, tudo é tirado de nós. Mas ainda há esperança. Ao cheiro das águas brotarão novamente. E eu observava nessa passagem, me lembrava que muitas vezes eu passava na rua e via aquelas árvores feias, com muitas folhas enormes. E no outro dia a equipe de jardinagem vinha e podava aquelas árvores. Aí eu observava e falava: caramba, estragaram com a árvore. Podaram demais, só deixaram os galhos. Passava-se mais um tempo e eu voltava e as árvores estavam lá, lindas, brotando novamente. Aqueles galhos que estavam secos começam a ter folhas novas e depois a florescer. E eu entendi o que Jó quis dizer. É porque às vezes é necessário que o Senhor faça em nós podas. Sim, corte algumas coisas em nós. Porque para que uma árvore seja renovada, é preciso que aquilo que seja velho saia. É preciso que aquilo que
está atrapalhando saia da sua vida. E é um processo doloroso. Porque se você observar a árvore cortada, quem olha de fora diz não tem mais jeito. Quem olha de fora diz acabou. Mas é projeto de Deus para a tua vida. Vai brotar novamente, vai florescer novamente, vai frutificar novamente. E vai cumprir com o propósito de Deus. Descansa, calma. Ao cheiro das águas. Jó diz, não é nas águas, é no cheiro. Basta o cheiro das águas, as árvores começam a se renovar. E eu me lembrei daquela passagem de Ezequiel, quando ele diz na visão que uma água, um rio, que saía do santuário e descia e desembocava no mar salgado, no mar morto, trazendo vida para aquele mar. Eu me lembrei, falei, Senhor, estava lendo agora há pouco essa passagem antes de gravar o vídeo. O que está morto dentro de mim? O que está morto dentro de você? Que precisa ser renovado, avivado, ressuscitado. E somente a água doce, a água que vem do trono, é capaz de trazer vida. Primeiro Deus vai cortar, primeiro Deus vai tirar o que não é bom, para que quando descer aquela água viva, encharquem as tuas raízes, para que você cresça novamente e volte a produzir os frutos que agradam a Cristo. Porque não basta só produzir frutos, tem que ser frutos agradáveis. Sim, tem muita gente que está produzindo frutos que o Senhor não está se agradando. Que tipo de fruto você tem dado? Que tipo de fruto você tem apresentado ao Senhor? Essa é a pergunta que recai sobre mim e sobre alguém que está ouvindo essa palavra agora. O que você tem apresentado para Deus? Talvez seja o tempo de você pedir para Deus cortar, podar, tirar mesmo. Porque se continuar assim, o Senhor não vai se agradar de você. A figueira ela tem que ser sacudida. A árvore ela tem que passar pelo processo da limpeza. As folhas velhas ela tem que sair. O fruto estragado tem que cair por terra para que nasça outro fruto bom. Fruto que enche os olhos. Fruto que dá prazer você colher. Aleluia. O que está sendo morto na tua vida. Essa passagem nos traz uma reflexão. Talvez você está se sentindo morto, morta espiritualmente. Senhor, mas eu era uma árvore tão frondosa, não sei se essa é a palavra, verdejante. E de repente o Senhor cortou e eu não estou entendendo o que está acontecendo. O Senhor disse, é porque eu quero fazer um processo na tua vida, para que você alcance o estado que eu quero que você alcance. Aleluia. Talvez aquilo que você mais deseja nesse momento lhe foi tirado, porque não iria fazer bem. Deus tira um sonho aqui, Deus corta um projeto lá. Por quê? Porque Ele tem coisas melhores. Porque as escolhas dele são melhores que a nossa. Porque é necessário.
Hoje eu estava ouvindo um testemunho, alguém mandou, e foi alcançado através de uma palavra, através de um vídeo meu. E eu confesso que eu estava bem desanimada, porque eu estou me sentindo como esta árvore cortada pelo meio. E eu falava, não vou mais produzir frutos, não tem como mais, Senhor. Não, parar com esse negócio de vídeo, ninguém visualiza mesmo, ninguém presta atenção mesmo. E eu dizia isso pra mim, dentro de mim. Para com esse negócio. E aí, de repente, eu ouço alguém dizer que foi alcançada. E não é orgulho, é gratidão. Eu me senti grata a Deus, porque ainda dou frutos, porque ainda há esperança para a árvore cortada, porque eu ainda sirvo como alimento, porque o Senhor me usa ainda como sombra, como abrigo, porque é isso que o cristão tem que ser. Ele tem que ser fonte no deserto. Ele tem que ter pão, palavra. Ele tem que oferecer para os outros aquilo que muitas vezes falta em nós, mas nós oferecemos. Aí eu me lembrava daquela passagem da viúva que não tinha nada em casa, só um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. E o profeta chega na casa dela e diz, traz para mim. E eu me coloco na posição daquela mulher e sinceramente, eu não daria. Não, porque eu não deixaria o meu filho com fome para alimentar outra pessoa. Mas glória a Deus que aquela mulher serve de exemplo, porque ela foi até a despensa dela e pegou o último azeite e o último bocado de farinha e fez o bolo e deu para o profeta. E a Bíblia diz que nunca mais a farinha da panela se acabou, nem o azeite da botija se esgotou. Então eu disse, Deus, eu estou doando aquilo que eu não tenho mais. Mas o Senhor diz, não vai faltar. Doa o pouquinho que você tem, que Ele vai multiplicar. É um mistério de Deus. Às vezes você está precisando de um abraço. Aí o Senhor vai e coloca na tua frente alguém que está na situação pior, diz, abraça ela. Às vezes você está querendo ficar sozinho, chorar sozinho. Mas aí alguém te liga e te conta um problema. E você tem que arrancar o seu melhor sorriso. Porque aquela pessoa necessita que você seja força que ela precisa. Que você seja o abrigo que ela necessita. Não é falsidade, querido. Não. É que nós entendemos o propósito pela qual fomos chamados para servir. Servir. Não para ser servido. Porque uma amiga muito sábia, vou citar o nome dela porque foi ela que incentivou aí eu gravar esses vídeos, Tamires Ribeiro, minha cunhada, para sempre, considero. Ela me disse, cuida das coisas do Senhor, que Ele cuida das tuas coisas. Essa frase é dela. Cuida das coisas de Deus e deixa que Deus cuida das tuas causas. Não importa se você foi cortado pelo meio, não importa se quem olha não vê nada, continua crescendo, continua lutando, continua buscando da água que vem do alto, porque ao cheiro das águas você voltará a florescer. Você só vê o superficial. Quando você olha para um tronco cortado,
palavra canta, quando você olha para um tronco cortado, você não vê a esperança, porque você só vê o superior, o aparente, o visível, o palpável, o físico. Você não enxerga como que está a raiz. E por baixo daquele tronco cortado, debaixo da terra, há uma raiz forte, há uma raiz estruturada, há uma raiz sendo alimentada. E o segredo não está no tronco, o segredo está na raiz. Se você estiver raiz, ainda que te cortem, ainda que tentem te derrubar, você voltará a crescer e vai cumprir o propósito que Deus determinou na tua vida. E como, irmã Laís, eu vou saber se eu estou enraizada na palavra, em Cristo? Finque as tuas raízes em Cristo. Na igreja? Não. No pastor? Não. No que a irmã Laís diz? Não. Em Cristo. Na palavra. Naquilo que Deus tem para você. Finque as suas raízes naquilo que o Senhor projetou para a tua vida. E o resto Deus cuida. O crescimento quem dá é Deus. Só aguarde o cheiro das águas para florescer novamente. Aleluia. Glórias a Deus. Passamos por momentos de tempestade. A árvore, quando ela é bem enraizada, vem temporal, vem raio, vem o vendaval e ela não é arrancada da terra. Tem árvores que são tão frágeis, que ao menor sopro elas vão embora. Mas outras árvores que têm raiz forte, elas não se abalam facilmente. É como aquela casa que o Senhor falava na sua mensagem, ministrando. Ele dizia assim que havia 2 homens. Um construiu a casa sobre a areia, fincou o alicerce da sua moradia na areia. Já o outro decidiu por bem construir o alicerce, a base da sua casa. Porque eu sou filha de pedreiro e eu sei que o alicerce é o que estrutura uma casa, é o começo. Ninguém faz uma construção sem um alicerce. Pelo menos quando eu observo meu pai fazer algo, primeiro ele vai e faz as cavas bem fundas, coloca pedra. E dali sim ele tem uma base para construir qualquer tipo de coisa, sai ali. Mas a base é pedra, é rocha. Tem que ser fortificado. E aquele homem entendia disso. Aquele homem entendia porque ele estava construindo a vida dele. Porque a nossa casa é a nossa vida. Não tem jeito. Quem não sonha em ter uma casa? Todo mundo quer ter sua casa própria, seu cantinho, um lugar para chamar de seu, um lar. Não importa se é grande, se é pequena, se é feia, se é bonita. Mas todos sonham em abrigar a sua família num lugar forte e seguro. E aquele homem tinha isso em mente. Então ele construiu a sua casa sobre a rocha. E a Bíblia diz, Jesus ministrando diz que desceram os ventos, correram o rio, correram as águas, veio a tempestade e aquela casa não caiu. Mas o que construiu a casa sobre a areia, a casa foi por água abaixo. Porque a base não era forte. O que o Senhor Jesus estava querendo dizer com essa passagem era: construa a tua casa solidificada na palavra, na verdade, no Espírito.
Construa a tua vida, a tua casa espiritual na palavra. Não siga doutrinas humanas. Não siga aquilo que o homem diz que é para você seguir. Vai para a Bíblia. Ouça mais a voz de Deus te orientando. Porque quando chegar a tempestade, quando chegar o vendaval, tua casa não será abalada. Tua vida vai ter estrutura forte para aguentar qualquer tempestade. Ah, mas a casa cai. Se a casa caiu, mas o alicerce ainda está lá, comece a reconstruir. Reconstrua novamente o alicerce se for bem feito. Ainda que as paredes rachem, ainda que o telhado vá pelos ares, coloca a mão de novo, porque a base ainda continua a mesma. Cristo não muda. A rocha é impenetrável, inabalável, e nela você pode confiar. A rocha é Cristo. É a pedra fundamental, é o alicerce que sustenta toda a nossa vida. Pode colocar a tua fé e a tua confiança nele, somente nele. Aleluia. É tão bom falar de Jesus que às vezes eu me empolgo. Quero falar tudo de uma vez só. Mas essa é a palavra que o Senhor ministrou no meu coração. E falou muito comigo. Espero que tenha falado contigo também. Obrigada. Obrigada por ouvir. Obrigada, amigos que incentivam, que estendem a mão. Obrigada. Que Deus abençoe cada um de vocês de maneira sobrenatural. Os dias são maus sobre a terra. Então, como diz o pastor Marcos do meu ministério, aprendi muito com ele. O pastor Manuel Guimarães, da cidade de Poções, aprendi muito com ele também. E duas coisas que eles dizem é sobre a vida cristã, para quem já é convertido: seja criterioso e enjoado. Por que nós estamos falando isso? Aprendi isso com eles. Por quê? Criterioso. Porque quando você se converte, logo no início, qualquer palavra, qualquer pregação é boa, porque você está com fome. Então, qualquer pedaço de pão lhe farta. Mas quando você já está alcançando uma maturidade espiritual, você sente necessidade de mais e você já quer coisas diferentes. E o mundo de hoje está cheio de gente que só prega o superficial sem profundidade. Seja enjoado, seja criterioso naquilo que você escuta. Nem tudo que você ouve vem de Deus. Nem todo mundo que prega é de Deus. Isso serve para mim também. Eu tenho que ser mais aquilo que eu falo. É a realidade, é essa. Nós temos que andar segundo aquilo que a Bíblia diz. Não adianta fugir disso. Ouça mais as palavras na igreja que você vai. É um conselho que eu dou. Vê se aquilo que o teu pastor prega está de conformidade com a palavra. Vê se aquilo que a irmã está transmitindo está de conformidade com a palavra. Seja enjoado. Seja enjoado. Não coma qualquer coisa. Porque o que sacia a alma do homem é uma palavra vinda do alto.
Hoje em dia se prega muito sobre, não sou contra, prosperidade, bênçãos financeiras, Deus que dá, um Deus que só dá. Pouco se prega de um Deus que também requer, que também exige. Um Deus também que não dá. Porque Deus não é Papai Noel. E nem tudo que eu peço a Deus Ele me dá. E eu tenho que ter maturidade para entender isso. Não era sobre isso que eu ia falar, mas no finalzinho o Espírito Santo me tocou para falar sobre isso. Porque estamos vivendo uma geração de crentes, meninos na fé, né? Meninos na fé. Poucos querem chegar à maturidade em relação ao Evangelho. Ainda querem continuar na mesmice. E é tempo de crescer. Tem gente que tem que ser podada. Ah, querido, eu falo por experiência própria. Quando eu quero crescer demais, o Senhor vem com a tesoura do céu, com o machado do céu e me corta na hora. E falar pra você, dói de verdade, dói muito, mas é necessário. Eu retruco, eu bato de frente, mas eu aceito, porque é necessário. Às vezes nós exageramos, aí o Senhor vem e corta, mas a raiz ainda tá lá, aleluia. A raiz ainda continua na rocha, de uma terra fértil. Ainda que vejam só o superficial sendo cortado, mas embaixo, aqui dentro, ainda continua dando frutos. Fique na presença do Senhor, queira crescer mais e mais na presença de Deus. Não queira ser só um ouvinte da palavra, mas um praticante ativo da palavra. Espalhe a verdade, porque só o que combate a mentira é a verdade. E não tenha medo de ser quem você é, não tenha medo de errar, não tenha medo de ser imperfeito, porque nós somos imperfeitos, servindo a um Deus que é perfeito e santo, mas Ele nos aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Amém? Fique em paz, que Deus te abençoe. Medite mais na Bíblia, leia a Bíblia, leia a palavra e que Deus continue falando ao teu coração. Deus abençoe.